Então, pessoal, falando um pouco sobre o mercado de trabalho na área de bombeiro civil, né? Muitas pessoas se decepcionaram por ter feito o curso, ter feito as especializações, né? Só que não conseguiram um emprego na área. Isso se dá por diversos fatores. Um, um dos fatores que a gente entende que falta muito emprego na área é que as demandas para bombeiro civil nos shoppings, nas edificações, nos condomínios, é muito pequena em relação à população do lugar, né? Então você tem lugares que deveria ter uma brigada maior, tem um quadro reduzido. Lugares que nem tem bombeiro civil. É hora das empresas que fazem formação, elas comecem a raciocinar sobre isso, tá? Porque o que acontece no mercado hoje? Você tem um monte de especializações, né, que são oferecidos por essas empresas. E você tem as formações. Só que eu acredito que com o tempo, né, eu acho que já está acontecendo isso, as formações de bombeiro civil vão minguando, né? Porque as pessoas vão ouvindo as reclamações de outros bombeiros civis que se decepcionaram por fazer o curso, por pagar um valor muito caro no curso, por ter feito vários NRs e não conseguido nenhuma vez trabalhar na categoria. E às vezes os que conseguiram foi por pura sorte mesmo, tá? Então, a gente entende que realmente o mercado de trabalho está dessa forma. A única solução que talvez pudesse melhorar alguma coisa seria nas questões dos eventos serem mais organizados, né? Você tem empresas agora que fazem eventos, né? Grupos de eventos. Então, para sobreviver nessa área e não desistir do sonho, eu só vejo um caminho, que é você arrumar um emprego que tem uma escala 12 por 36, né, para que você consiga fazer eventos e poder ir em entrevista de empregos. E os empregos na escala 12 por 36 são mais ligados na área de condomínio, né? Então, os cursos de formação de bombeiro civil até pode fazer uma migração de também formar recepcionistas e porteiros, né? Com capacidades de brigada. Você pode ser uma parada legal. Eu não sei se tem autonomia, mas você quase dificilmente você tem curso de recepção, de portaria, porque para se trabalhar em condomínio você tem que ter certas noções, até de NR10, de elétrica, porque você tem elevadores, você tem quadro de disjuntor, né? E se você tem quadro de disjuntores de elevador, que ainda é naquele modelo chave de faca, e eu já trabalhei 16 anos em condomínio, eu sei que às vezes a pessoa que não tiver conhecimento nenhum, que for obrigada a fazer um desligamento de elevador para economizar energia, como acontecia, né, nos condomínios que eu trabalhei, você tem um quadro totalmente aberto, com a chave de faca exposta, né, que a chave de faca é um disjuntor antigo, uma forma de desligar. Para quem não conhece, aí depois pesquisa na internet. E você com sono, você pode de repente encostar em uma daquelas chapas de cobre e morrer eletrocutado e ninguém vê. Só sabia no outro dia, tá? Então, para se trabalhar em condomínio, tem que se ter um ensino técnico de pelo menos um ensino de brigada, tá? Para ele saber os extintores. Os cursos oferecidos são cursos meia boca, tá? É um curso uma vez por ano para os porteiros, que é tipo para burlar uma lei, né? Para não ter o bombeiro civil ali. Mas tanto o cara que trabalha na portaria quanto o condomínio tem que ter o bombeiro civil. O cara que trabalha na portaria, ele pode até. O condomínio pode contratar os bombeiros civis que estão aí no mercado de trabalho, que tem capacidade de falar de extintores, de falar de questões elétricas, né, de elevado procedimentos em elevador, né, procedimentos simples, chamar a empresa, o que você não pode fazer, você não pode abrir o elevador, porque, cara, dependendo do bisonho que você bote para trabalhar no seu condomínio, tu vai arrumar um problema sério para sua vida. E problema até de colocar a vida dos outros e até a dele mesmo em risco. É o cara que não tem uma responsabilidade. Você tem uma copa com instalação de gás GNV, um tipo de GNV, né?
Aí o cara é desleixado, esquece aquilo, alguma coisa no fogo, lá vai o teu condomínio pros ares, né? É um finalzinho de festa, no salão de festa, né? Eu falei isso no outro vídeo. Alguns condomínios fecham a parte externa com blindex e fazem salão de festa integrado com a copa, né? A copa onde fica ali geladeira, fogão. E esses fogões industrial, eles são um perigo iminente, né? Por quê? Porque eles liberam muita quantidade de gás em pouco tempo, tá? Então, uma abertura de um gás de um fogão industrial é diferente de casa. O de casa já daria problema, né? Até porque o bujão de gás, o GLP, ele que é feito de petróleo e a maior parte é líquido, né? Uma porcentagem está em pressão e ele é um gás mais pesado que o ar. Então, ele vai se estabelecer nas partes do chão, né? Já o gás GNV, das redes de gás encanado, aquele encanamento amarelinho, ele é um gás encanado, ele é mais leve do que o ar, então ele se expande mais fácil. Mas em um ambiente confinado, um espaço fechado, ele vai, em um fogão industrial, ele vai realmente tomar todo o lugar e se alguém acender um interruptor ou alguma coisa que dê alguma centelha, vai causar uma explosão. Então, o cara que trabalha em portaria, eu sei disso porque eu tenho experiência nisso, ele tem que ter uma noção muito, muito grande de conhecimento de logística de parte de emergência, cara. O cara tem que ter uma noção básica até de primeiros socorros, é uma noção básica de extintores, né, de quadro de energia, de procedimentos diversos. Você tem uma garagem, hoje em dia tem os carros elétricos que estão lá na garagem com instalação de NV. Você tem um carro que pode pegar fogo durante a noite, uma motinha dessa de bateria elétrica, né? Que o povo fica perambulando para lá e para cá com isso na mão, algo que é classe D, material pirofórico, combustão instantânea de íons de lítio. Então, tudo isso daqui que eu aprendi hoje, juntando com a experiência que eu tive em condomínio, eu trago para vocês aqui, para vocês refletirem, que vocês que são síndicos de edifício, ainda mais de condomínio de Minha Casa Minha Vida, tem que ter um carinha ali, né? Um plantãozinho à noite, um plantãozinho de dia. Ou, cara, não quer colocar, não é obrigatório? Chame os bombeiros civis para fazer orientações. Falar da Lei Lucas, né? A Lei Lucas, o rapazinho, o menininho Lucas morreu engasgado em uma escola, porque os professores não sabiam fazer os procedimentos de desengasgo. Então, tipo assim, vai esperar você perder alguém na sua vida, alguém que você ama, podendo pagar alguns, porque é trocado isso que paga por bombeiros civis, para que eles dêem uma aula ali, e ali eles vão sobrevivendo, né? Vai ser uma espécie de evento que a prefeitura pode organizar isso, vai gerar emprego e renda. Os bombeiros civis vão lá dar instrução, vai uma galera para poder demonstrar, porque são coisas feitas com demonstração. E ali o condomínio, seu síndico vai ficar muito feliz, vai ser um cara bem quisto ali no teu ambiente de trabalho, ali na tua moradia, né? No teu ambiente de moradia, porque ele trouxe conhecimento, ele trouxe salvação de vida, tá? Então, condomínios precisam ter norma de evacuação, né? Verificação de áreas de risco. O bombeiro civil pode observar o que, ó, isso aqui está em risco, aqui, ó, um fio desencapado que uma criança pode encostar a mão aqui. Em dia de chuva isso aqui pode dar problema. Essa árvore está encostando na fiação, essa árvore molhada pode trazer uma descarga elétrica. Falar sobre não andar em lugares abertos aí com árvores quando tiver raio, né? Quando tiver relampejando, explicar os procedimentos, né? Todinho você tem procedimento de saída de arco voltaico para desembarque de veículo de forma segura. Cara, tem muito conhecimento que se você fizer uma gama e levar para esses condomínios, pô, a prefeitura, irmão, vou te falar, vocês vão ficar 10. Prefeito Eduardo Paes vai ficar 10, cara, se você apoiar um trabalho nesse sentido. Governador, eu nunca lembro o nome do cara, eu não sei que lá Castro, é Cláudio Castro, eu confundo com o Caio Castro, que é o ator, cara. Então, vocês fazendo essa diferença, vocês vão estar trazendo o quê? Oportunidade de vida. Tem criança morrendo engasgado com uma uva.
uma uva, uma pequena uva, né? Com essas modificações genéticas. Antigamente a gente nem tinha condição de comprar uva, né? Pobre, sabe como é que é? A uva era caro. Hoje em dia tem uva baratinha, essas pequenininhas, elas engajam a criança, né? Até um pedaço de maçã, se for cortado errado, já tem gente tá ensinando a forma certa de cortar fininho, né? A criança se engasga e morre por conta de uma coisa banal, cara, porque ninguém tem conhecimento. É um catarro preso, espesso, que a criança não foi nebulizada, a criança sufoca e ninguém sabe fazer nada. E imagina você, a sensação de imprudente, a sensação cara, de não poder fazer nada pelo seu filho, né? Ou tem gente que até paralisa, né? Eu esqueci o nome da palavra certa que me fugiu à memória, mas aquela sensação de que você tá de braço, de mãos atadas, cara. De você não conseguir reagir a uma coisa que às vezes era tão simples de você salvar uma vida. A diferença entre uma vida e a morte é um pequeno detalhe, cara, um pequeno aspecto de uma coisa fácil. E a galera que é aí que faz prevenção na internet estão de parabéns. Não me leve a mal se às vezes eu vou no comentário e às vezes eu faço uma crítica construtiva, porque todo procedimento, desengasgo, ataque epilético, convulsão, né? Epilepsia, as pessoas só ensinam até como se funcionasse sempre as técnicas, né? E quando a coisa avança para uma parada cardiorrespiratória, eles não explicam que o protocolo muda. Já vai para o protocolo de reanimação, né? As massagens cardíacas, né? As RCPs. Então, as pessoas ensinam até um lugar. E outra coisa que eu vinha criticando também, que o pessoal está de parabéns, eu não sou nenhum especialista não, mas a gente só critica no intuito de ver o vídeo mais bonito, né? Por que que se faz uma RCP, cara? Às vezes a pessoa não sabe o porquê está fazendo aquilo. Você tem que entender o básico do mecanismo. É manter os órgãos vivos. É levar oxigênio que é transportado através do bombeamento do coração, que vai bombear o sangue, que vai levar oxigênio para dentro dos órgãos e também do cérebro, impedindo que os tecidos e células, tudo do seu corpo venha a morrer. O órgão maior do nosso corpo é a pele, né? Ela já começa a deteriorar quando existe a morte está vindo, né? Então a pessoa já vai ficando com as pontas do dedo roxas, os pés. Aí tem a questão de tudo, de toda a avaliação que você vai fazer, né? Da vítima, mas o bombeiro civil ele não diz se a pessoa está morta ou não. Ele simplesmente vai fazer as reanimações até a chegada do socorro especializado, porque a chance de, se você fizer uma RCP eficiente, de qualidade, com o tórax retornando de forma correta no tempo da música, aquela música essa música ela foi feita para esse protocolo. Só espero que não me dê direitos autorais aí no YouTube. Então essa música foi feita para isso, para exatamente fazer as reanimações no tempo certo. Ela fala disso, tá? Então é muito importante a gente entender isso daí. Então, a prefeitura ela pode gerar empregos, né, fazendo esses bombeiros civis trabalhar, entendeu? Fazendo esses bombeiros civis ter um lugar no mercado de trabalho e quem ganha com isso? As empresas de formação, as empresas que vão fornecer NRs, elas vão ganhar com isso, porque elas precisam estar sempre se inovando, porque senão elas não sobrevivem, cara. Porque qual é o dinheiro que a empresa vai ganhar? Só de reciclagem de 5 em 5 anos? Entende? Daqui a pouco eles vão lutar para diminuir esse tempo. Parece que os vigilantes, aconteceu a reciclagem dos eventos, dos grandes eventos, de 2 em 2 anos eles têm que reciclar separado. Pô, como é que fica o cara desempregado? Difícil, né? Como é que recicla? Tinha que ser metade do valor, porque aí o cara tá desempregado e vai ficar mais lascado ainda. A empresa vai pagar o valor mais ainda, né? Se aquela pessoa for fazer os grandes eventos. Então, tem coisas que vai vindo os valores e as pessoas desempregadas vão ficando para trás, cara. Então tem que ser pensado na questão do desempregado. Ontem eu estava falando sobre o transporte coletivo aí, né, das vans, que as pessoas reclamam, pô, quando entra na van tem que avisar que é que é gratuidade.
Mas por que que tem que avisar? Porque, cara, olha quanta gente tem gratuidade. Se você descobriu que tem um grau de autismo, você vai lá, pegou gratuidade, tá? É teu direito. Então, um montão de gratuidade existe. Escola, um monte de coisa, idosos, pessoas com problemas. E talvez tenham picaretas também, não sabemos, né, como é que é o nosso INSS aí. Então o cara da van, imagina o cara pegar 5 gratuidade, o cara tendo que pagar aluguel da van, o cara tendo que pagar combustível, o cara tem que, pô, ele não vai ganhar nada. Então, tipo assim, ele tem que saber para poder dividir, ó. Eu já tô carregando aqui dois, o outro carrega dois, ou um, sei lá. Eles precisam ganhar o dinheirinho deles. Então, a prefeitura não faz as coisas às vezes pensando nos caras. São trabalhadores, pô. Entende? Eu não quero tirar o direito de um nem do outro. Eu acho que uma empresa de ônibus carrega, olha quantos passageiros a empresa de ônibus carrega por dia. É diferente, chega a ser injusto isso. Você querer comparar exigências para um transporte menor, entendeu? Então tudo isso tem que ser conversado, tem que ser. A prefeitura tem que abrir o coração, porque são seus eleitores o país. São seus eleitores. São pessoas trabalhadoras que estão movendo esse país, cara. Imagina aquelas queimadas que teve aí, esses tiroteios. Quem salvou a gente foi a galera da van, né? Porque o transporte público parou e tinha motorista de van se arriscando, né? Então, eu vou ser sempre a favor do trabalhador, né, cara? Eu vou ser sempre a favor também daquela pessoa que tem o direito. A gente tem que ter um equilíbrio. Não pode ser uma coisa tomar só um partido de um lado, tal, sem conhecer as demandas. Então é muito importante os bombeiros civis, nas questões do evento, melhorar esse valor do evento, pelo menos ter a passagem e a refeição e a hidratação. É o básico do digno para o bombeiro civil, tá? É o digno que ele deveria receber, para que aquele valor que já é pouquinho, que ele não precise tirar daquele valor, já que vocês estão pagando pouquinho, né? Pague, dê uma alimentação para o bombeiro, cuide daquele que vai cuidar do seu evento, cara. Cuide daquele com carinho. Por quê? Porque ele vai apresentar um bom trabalho. Trabalhador satisfeito apresenta um bom trabalho, né? É lógico que você na categoria você tem gente ruim demais de trabalho e você tem gente muito boa. Cara, pegue essas pessoas boas e não perca ela de vista. Porque para trabalhar na área de bombeiro civil, o cara tem que ter um talento, o cara tem que ter dom. O cara tem que ter um cuidado com idosos, com crianças. O cara não pode ser um pervertido. O cara não pode ser um pacarador. O cara tem que ter respeito, né? Tem muita gente que não tem respeito nenhum. Então, tipo assim, até você selecionar é complicado. A empresa seleciona pela quantidade de curso. Às vezes o cara só tem a formação, mas ele respira bombeiro civil, irmão. O cara vai ficar tão grato pelaquela oportunidade que ele vai fazer o seu melhor. No meu caso foi dessa forma, entendeu? Então, fazer o seu melhor se depende da personalidade da pessoa, cara. Não depende da quantidade de curso que ela tem, não. Esse cara que hoje só tem um curso de bombeiro, a empresa pode exigir que ele faça as especializações, que às vezes a empresa não entende como funciona as coisas. O curso de um dia, o cara vai lá, um ou dois, o cara faz NR, cara. Entendeu? Então o cara tá trabalhando, ele vai ter o dinheiro, treina ele naquele mês que ele estiver treinando com seus funcionários. Não joga o cara de qualquer maneira no posto, para você não fazer alguém perder a vida aí, dependendo do posto. Jogue ele para treinar e ele vai fazendo as NR. Eu gostei de você, faz as NR, você está empregado, irmão. Mas eu quero que você faça as NR. E deixa o cara dar essa oportunidade, porque lá na frente você vai ser recompensado. E também, se não for, meu irmão, olha só, eu te dei todas as oportunidades, mano. O que, que você tem para falar da empresa? Chegar lá diante do homem da capa preta, meu irmão, olha só, botei esse cara numa empresa para trabalhar. Pô, dei a oportunidade pro cara. Aqui fora o mercado tá difícil. E aí o cara aí, ó, o que, que fez com a oportunidade? É. Nós temos também a questão de acúmulo de desvio de função. Há um desrespeito muito grande na nossa profissão, né? Eu falei no outro vídeo sobre atribuições de CMI não são prerrogativas do bombeiro civil. Não são, cara. O bombeiro civil não tem o treinamento para despressurizar e repressurizar a rede. Ele aprende o básico de funcionamento, porque essa prerrogativa é da manutenção. Imagina tu estourar esse sprinkler da edificação aí, você fazer uma besteira, você tem um procedimento que eu expliquei no outro vídeo, desligamento do quadro de energia, desligamento dos registros para poder fazer a despressurização. Não é uma coisa fácil.
Depois, na hora de religar, tu vai religar a jockey primeiro, né, para fazer a repressurização. Se o cara demora ligar a principal, pode dar problema. Então, tem uma série de coisas que a manutenção tem essa prerrogativa. E não é ensinado no curso isso, mas quando chega, porque se tornou uma falácia, o cara acaba sendo responsabilizado por uma coisa que ele não aprendeu. Aí o cara vai falar que sabe fazer para ele não perder o emprego, e ele vai fazer uma caquinha aí, uma caquinha, né? Vai fazer uma coisa ruim aí, né? E aí, depois dessa caquinha feita, problema para sua empresa, perda de posto, entende? Então tem que ser cabeça. Falando lá da galera da portaria, né? A galera que trabalha com recepção, poderia vocês, que são centros de formação, mostrar que em curso de um dia por ano para um porteiro não. Cara, eu fiz esse curso 3 vezes, eu não sabia nem o que era um extintor de CO2. Eu fui pro curso para tomar um café. Já era ruim que fiz nas férias, foi pior ainda, né? Que ainda me tiraram das férias, que não podia, pela lei você não pode. O cara não pode tirar das férias. E você acha que em um dia, cara, o cara vai aprender classe de incêndio, tipo de extintor? Não dá, cara. É curso meia boca. Por mais que o professor se esforce, tem que ter um querer da parte do aluno. E às vezes a pessoa não quer, a pessoa tá ganhando nada para estar ali, né? As pessoas veem assim, tá perdendo dinheiro de passagem, almoço e alimentação que a empresa não vai dar. E aí é só por desencargo de consciência esses cursos, tá? Mas não pode ser assim. Vocês que são síndicos, cara, capacite seus funcionários. Capacitem para vocês terem uma economia futura, porque a hora que aconteceu uma coisa, vocês isentam-se de responsabilidade, né, por vocês ocuparem aí o cargo de síndico, tá? Tem síndico, cara, que assume o cargo e não quer ser perturbado. Eu nunca vi um síndico que não quer ser perturbado. Se o cara tá assumindo a responsabilidade de um prédio, ou às vezes de um condomínio, o cara não quer ser perturbado, não. Aí o porteiro lá fica numa maior incógnita. Ele precisa de uma liberação e não tem, e uma pessoa veio do exterior, tem que pegar uma chave, não tem nada autorizando, e você precisa da opinião do síndico para saber o que faz, e o síndico não quer ser incomodado. Aí se o cara faz uma coisa, repreende ele. Se o cara faz outra, repreende ele. Então, cara, trabalhar com gente assim, mano, eu trabalhei com a síndica aqui, pelo amor de Deus. Só Jesus na causa. Passava vergonha comigo. A moradora perguntou: David, esse elevador, ele para lá no terraço, para lá no quarto pavimento, no quinto pavimento, ou ele fica lá, ou só desce quando chama, ou ele desce sozinho? Falei, ó, ele desce sozinho porque ele tem no automático dele um tempo para ficar lá. Aí assim, não, que não, ele fica parado lá. Aí fizeram o teste, eu trabalhando há 8 anos nesse prédio, quem quebrou a cara foi eu? Não foi. Passou vergonha. Então, então é complicado, entendeu? Os corredores têm rede de sprinkler? Eu falei, tem. Não, nunca vi. Eu falei, lá em cima tinha. Cara, acabou que eu nem era bombeiro civil, senti um cheiro de gás no edifício. De manhã, eu chamei os bombeiros, que não tinha, na época, acho que não tinha bombeiro à noite, mas tinha um, mas não sei se apareceu. Avisei a supervisão do condomínio, os bombeiros foram vir de manhã, foram no andar errado, não acharam nada. Aí a doutora me liga, me esculhambando, você não é bombeiro. Hoje em dia eu sou, né? Bombeiro civil, olha só que ironia do destino. Você não tem que falar isso, não tem que falar aquilo, me esculhambando pelo zap. Eu, como não levo desaforo para casa, eu não vou nem responder. Vem falar comigo cara a cara no plantão. E aí, quando chegou, falaram que não tinha vazamento. Eu falei, ó, tem vazamento. Eu não sou nenhuma criança. Eu conheço esse prédio com uma palma da minha mão, tá? O vazamento é grave. E eu vou te falar, esse vazamento está dentro de uma unidade que está em obra. Os caras romperam a tubulação de gás. Ou eles fizeram errado, alguma coisa. Pois bem, quando chegou na barra da tarde, o bombeiro já estava lá, que estava quase tudo pegando fogo lá. Então, aí a cara de tacho que ficou, né? A cara de tacho que ficou, né? Então, tipo assim, aí fui demitido,
feliz da vida que meu FGTS estava bombando. E dei aquela gargalhada no final de tudo, ainda saí como debochado, ainda falei, você é muito debochado. Eu falei, sou mesmo, te devo satisfação da minha vida. E saí ali com um dinheirão no bolso e fui viver minha vida, né? E hoje em dia sou bombeiro e civil pela ironia do destino, né? E aí você percebe que a vida que segue, irmão. A gente está no trabalho só de passagem. Hoje estou aqui, vou estar aqui no meu trabalho até onde Deus me permitir estar. A hora que Ele não me quiser, aqui eu vou para outro lugar, né? Porque eu não sou uma planta que fica só estacionado num lugar. Só que eu também faço o meu melhor. Se for me tirar, se for criticar, vai ser porque eu fiz o certo. No outro prédio fui mandado embora por causa de uma festa, cara. Alguém, o supervisor lá, pegou um termo errado, bateu um termo errado de salão. E ali o termo não dizia, né, que você tem conversões de condomínio, que pode estender a hora do silêncio ali das 10, mas um pouquinho para fazer barulho num condomínio. Eu acho até um absurdo, porque a lei do silêncio é até 10 e pode perturbar o condomínio do lado, né? Mas eles têm essas normas. Aí o supervisor foi bater o termo errado. E ali uma pessoa fez uma festa, uma estrangeira fez uma festa lá. E a festa, cara, quando a menina me passou o plantão, ela, no desespero, parecia o The Flash, toma. Eu falei, tem alguma coisa errada aqui, tá acontecendo alguma coisa. Eu fui assumir o plantão, tô olhando a portaria, não tem nada aqui. Falei, vou no banheiro. Quando eu fui no banheiro, tinha um monte de gente, praticamente nu, mulheres, né? E afinando com Ica, tambor. Eu falei, pessoal, eu pensei até que eu tava tendo uns déjà vu ali, um sonho, que eu nunca vi aquilo. Já era 9h30 da noite, quando eu fui no banheiro. Não vi aquele povo chegando, o povo tava escondido lá. Ah, a gente vai fazer uma festa aí imediatamente, contato com a síndica, né? Não, que tem que respeitar e tal. E rapaz, eu fui mandado embora por causa de uma festa que não foi eu que fiz a festa. Que não foi eu que assinei. Que eu não fui eu que assinei, que entreguei o termo errado e jogaram tudo na minha conta. E aí? Eu vou ficar chateado com quem? Aí saí de lá, tinha o seguro-desemprego do Cardiff, né? Do Carrefour, que pagou minhas despesas. Fiquei 5 meses em casa. No terceiro mês que eu tava, eu entrego na mão do Senhor, Deus. Como diz a Bíblia, né? Se Deus cuida das aves do céu, que não plantam e não colhem celeiro, quanto mais vale a gente do que as aves. Eu sempre tive essa palavra no meu coração e sempre foi o que me abriu portas. Uma palavra de fé dita por Jesus, que a fé, quando ela é colocada na forma certa, as coisas funcionam. Por quê? Porque Jesus está falando ali de ansiedade da vida, né? De qual de vocês pode acrescentar um côvado na vida pelo que haver de comer, o que haver de vestir. Os ímpios que andam assim, cara, ansiosos por isso, vocês não. Deus sabe que vocês necessitam. Então, a fé aplicada dentro do contexto bíblico e você descansar, lançar suas ansiedades sobre o Senhor, que tem que cuidar de vós, foi essa palavra que me fez lembrar. Então, aquela palavra me fez lembrar do seguro que eu tinha no cartão, que cobriu as minhas despesas que eu tinha. Eu saí da empresa, ganhei o seguro-desemprego. Aí, cara, eu fui chamado do terceiro mês para trabalhar, mas era para trabalhar dia 2 de janeiro. Eu cumpri todos os meus meses de seguro-desemprego, peguei tudinho e já estava empregado no final do meu seguro-desemprego. Então foi Deus, né, cara? Porque quando a gente trabalha certo, cara, aí Deus é o nosso juiz. E eu trabalhava acordado, eu ganhava para ficar acordado e eu ficava acordado, tá? Ficava acordado. Às vezes você não consegue dar aquela cochilada assim, mas você tá ali lutando contra o sono. E trabalhar à noite é uma coisa muito esgotante. Não é nem pelo que você faz, mas por ser noite, né? Tem gente que tem uma aptidão, tem outros que criam essa aptidão, mas com o passar dos anos, você chega em casa, você dorme, o seu corpo não descansa. Né? É engraçado que, para quem trabalha à noite, a lei tinha sido aprovada para 2 horas de descanso. É. Mas eu vejo que tem áreas que não obedecem isso. É 1 hora só de descanso? Não. Pela lei mostra que 1 hora não é o tempo suficiente para o corpo da pessoa descansar. E aí você tem mais essa situação na questão do trabalhador, que é o desgaste por descumprimento da lei, né? Porque isso são estudos, cara. Se aferir a pressão do cara à noite, se você fizer um exame de sangue do cara, você vai ver
as alterações que a pessoa sofre. A pessoa parece que envelhece mais, a pessoa fica estressada à toa, a pessoa fica psicologicamente abalada. Então, tipo assim, não é frescurada não, é porque o nosso corpo, ele tem necessidades, cara, que às vezes que se ultrapassam o limite. Às vezes, o ambiente que você trabalha é tóxico, né? Trabalhei num prédio que a síndica não deixava usar o ar-condicionado, cara. Era uma horinha só de ar-condicionado e o cara ficava ali num calor. Pô, pelo amor de Deus, gente. A pessoa tá ali.